Olá, eu sou a Francis e hoje nós vamos dar início ao nosso primeiro episódio do podcast Seja Você. Esse podcast traz N histórias e, como não poderia deixar de agradecer às pessoas que acreditaram nesse projeto. Foram inúmeras as pessoas que estão sonhando junto conosco. Esse projeto foi sonhado, idealizado e colocado uma sementinha por uma pessoa que é uma pessoa incrível, porque ela sonha energias para que o sonho dela se torne realidade. Ela traz muita história dentro da sua bagagem. E essas histórias vão acrescentar na vida de todos nós, porque são histórias de superação, história de relacionamento, histórias de vida, de viagem, de viver, viver buscando sempre o melhor. O que cada um de nós temos de bom dentro de nós, ela procurou durante a vida toda fazer com que essa luz interior brilhasse. Por quê? Porque todos nós somos sonhadores, somos loucos, somos médicos e somos artistas. E cada um de nós construímos a nossa história. O limão. O limão, tem pessoas que olham para ele e falam assim: mas é tão azedo. Outro já olha e fala: nossa, se eu colocar na Coca-Cola vai ficar uma delícia. E se eu colocar na comida, vai potencializar o ferro. Se eu colocar umas gotinhas na sobremesa, vai quebrar o excesso de doce e vai dar um gosto todo especial. Também posso fazer uma limonada, que é uma delícia na época do calor. O que nós fazemos com o limão? Nós vamos descobrir o que a Cleibe Márcia, a idealizadora desse podcast Seja Você, fez com o limão que a vida trouxe para ela. Cleibe Márcia, o limão está com você. Conte-nos algumas das suas histórias. Interessante, muito, muito. Meu nome é Cleibe Márcia. É assim maravilhoso estar nesse bate-papo. E realmente a proposta desse podcast que você já inseriu é seja você. Seja você é fácil? Não, né? Então, nós precisamos, né, de ser nós mesmos. E eu, assim, como você colocou bem legal, Fran, de louco, cada um tem um pouco, de médico, cada um tem um pouco. Então, a minha história não é tão assim, mas é uma história diferenciada, porque eu, assim, nasci numa turbulência de emoções dos meus pais, onde, né, aquela expectativa, de repente, com pouca idade, eu fui rejeitada, doada, Rejeitar. mas por quê? Porque houve separações. Então, quando o casal separa, é muito complicado. A gente perde assim o equilíbrio da vida. Mesmo que a gente ama muito os filhos. E, Fran, como eu estava te falando, né, lá nos bastidores, eu te falei que meus pais separaram e eu fui doada. Então, me doaram para um anjo, que é a minha avó paterna. Então, a minha avó paterna me abraçou como duas mães. A mãe, né, que me criou, e a mãe vó, que toda vó é uma segunda mãe, Então, né? você foi muito bem acolhida pela sua avó.
paterna. Paterna, exatamente. E assim, como todos nós temos uma história e a vida segue nesse segmento, aí vem a adolescência, uma adolescência assim, todo adolescente tem suas fases, né, né, Flan? Ele vai subir as emoções, tem dia que ele tá muito bem, tem dia que tá muito mal, e quando há essas separações, aí é muito tumultuado, porque eu sinto na pele, assim, eu sentia na pele uma vontade de ter um pai, uma mãe ali presente, por mais que a minha avó tentava cobrir de tudo, ela não conseguia. Então, é como se você tivesse perdido a sua base. Infelizmente, todas as crianças que têm pais separados, elas, né, sempre vai crescer com aquela falta de, eu acho que vem do nosso ser humano, porque você vê que o animal não é assim. Vários animais, ao nascer, já sai voando. Ao nascer, começou a comer, a mãe já manda para o mundo. E nós não, nós queremos estar ali sempre junto, né? E acho Amparado, que protegido, né? eu acho que isso é bem complicado. Mas dentro disso, eu me casei muito cedo, tive realmente um casamento precoce, né? Mas que fui muito, muito, muito abençoada, porque para mim tudo tem um começo, meio e fim. É claro que eu fui educada pela minha avó para ter um casamento para sempre. Casar até Que a morte os separasse. exatamente, essa frase bem, bem interessante. Só que eu trago comigo que o futuro a Deus pertence. E de repente, eu tive 2 filhos maravilhosos. Eu tenho 2 homens, hoje homens maravilhosos, que me dá muito orgulho. E durante a separação, eles entenderam porque já eram adultos. Então, teve uma criação com papai e mamãe junto e bem, bem responsável. O pai deles é super, super pai, super responsável, realmente um homem de valor, Fran. Então, mesmo acontecendo a separação, o pai se tornou um pai presente. Sim, sim, não. O pai deles são super presentes. Aliás, eu agradeço muito que eu fui muito abençoada. Nesse quesito, assim, de vida, eu acho que todos nós somos. Basta saber olhar o positivo de tudo. E tem alguns momentos na vida da gente que a gente não consegue olhar a beleza da natureza, a beleza do sol, a beleza da vida, Fran. Então, Cleibe Márcia foi realmente um ser humano na adolescência complicada. Mas complicada por quê, Cleibe? Eu tentei suicídio aos 15 anos, Fran. Você consegue entender isso? Aos 15 anos, antes do seu casamento. Antes do meu casamento, exatamente. Inclusive, eu conheci o meu ex-marido uma semana antes de tentar. Aí, né, é o tal negócio que todo mundo fica no tititi. Foi isso, foi aquilo. Gente, Fran, só um ser humano, só você sabe o que passa dentro de você. Então, eu tinha muitos conflitos, né, com relação, eu tô te falando, de pais separados. Tive uma briga muito feia com o pai, então que eu não queria viver mais. Então, eu pensava que a qualquer momento eu queria partir. E aí, não foi por causa de, não, foi coisas de emoções. Sabe o que é emoção mesmo, assim, aflorada, besterola, assim, e aonde
onde todo adolescente tem. Então, na realidade, não foi nenhuma dor tão profunda que você quisesse se libertar daquela dor. Não, não, não. Assim, eu acho que quando uma pessoa comete suicídio, primeira coisa é não julgar. Porque a coisa mais difícil que tem, Fran, é quando a gente vê tudo escuro. Que aí você perde totalmente o chão. Você não quer, você quer voar, você quer subir. E eu achava que subir era ir para junto, né? Alguns acreditam que é Deus, outras acreditam que é outra, né, outro espaço, outro isso. Tem gente que não acredita em nada, morreu, acabou. Então, cada um tem uma opinião formada. A minha é que a vida continua. Então, eu tenho uma Mas isso, base. isso hoje, ou na época, quando você pensou em cometer suicídio, você Não, achava eu que ia não tinha morrer aqui? nada. Morreu, acabou. Ah, Né? Eu tá. tinha 15 anos, então que formação que eu tinha em termos de, né, fé, de acreditar, de saber, de medir consequência. O adolescente ele não mede consequência. Ele só age. É. E o bom que eu gosto de mexer com adolescente, Fran, porque ele é adrenalina pura. Ele tem coragem. Hoje, assim, olhando, por que que todos nós falamos assim? Se eu tivesse a cabeça que eu tinha quando eu tinha tal idade, que é né, uma idade pouca, é, eu seria outra pessoa. Porque as experiências, conhecimento e, na verdade, Fran, ficar assim com uma idade como, né, a nossa, como uma idade mais avançada, não é tão legal. Você fica medroso, você fica assim, pesando muito as coisas Com muita cautela para tudo. E hoje eu não vejo que o adolescente é assim, é só falta de orientação, assim, paz e conversa, diálogo. Então, eu fui sempre fechada, muito assim, um pouco fechada, e acho que agora até me abri muito, porque eu falo, e conto histórias, conto caso, brinco, rio, subo em árvore, viro de cabeça para baixo. Então, eu sou emoção. Eu sou emoção, então eu falo realmente o que eu sinto dentro daquilo que traz bem. Hoje eu me defino assim. Mas já tive, né, esses momentos na emoção Dos altos e baixos. dos altos e baixos. E meus filhos me dão muito apoio. Então eu acho assim, tudo que eu falo, eu vou fazer, eles me apoiam porque sabe que eu não fui feita para viver presa no chão. Eles sabem o que você vai fazer, então é melhor eles apoiarem. Já que minha mãe é louca, vamos apoiar ela nessa loucura que é melhor. Então isso é muito bom, Fran. E a gente, assim, teve momentos que eu, longe daqui, da cidade onde eu moro, eu fiquei muito triste. Então, só entender, peraí. Você decidiu ir embora de Caldas porque você se separou. É, Não necessariamente. não é essa a ordem. Hum. Eu decidi ir embora de Caldas porque eu não queria fazer nada para magoar meus filhos. E quando eu fui, eu não estava bem comigo mesmo. Então, Psicologicamente falando. psicologicamente, eu queria sumir do mapa. Então, eu peguei uma mochila. Eu não falei para ninguém. Você sabe o que é não falar para ninguém, Fran? Então, você realmente não estava muito boa da Entendeu? cabeça, não. Mas, Fran, você já imaginou? Você tá assim, olhando seu filho e de repente você olhando e seu pensamento assim, nunca mais eu vou te ver. Eu não quero mais viver. Mas vocês têm que viver. Mas vocês não podem viver com um sentimento de que sua mãe decidiu abandonar. Não, não era isso.
entendeu? Não era um abandono, não é jamais. E eu, assim, sou uma pessoa muito amorosa, mas não aquela coisa de sufocar. Então, meus filhos Cleibe, espera aí um sabem. pouquinho então. Você está me falando que lá na sua primeira infância você foi abandonada pelos seus pais, abandonada não, entregues, né? Os seus pais, a sua avó paterna te acolheu e Sim, você foi criada com essa avó. sim, Aos 15 anos você deu um piripaque lá e pensou em se matar. sim, Depois você conheceu o seu marido. E surgiu uma paixão, vocês se casaram. Ok. Depois surgiu os filhos, você construiu uma família. E depois de um tempo, entre a montanha russa, altos e baixos da vida, que todos nós temos, aí você quis abandonar seus filhos de novo? Não, de novo não. Cometer a mesma coisa que sua mãe tinha cometido? não, Fran, assim, não cometer a mesma coisa, porque meus filhos já, você é muito responsável. Eu fui assim, então responsável durante o período que os meus filhos precisaram de mim, que é aquela fase que você está ensinando, está educando seus filhos. Quando meus filhos estavam realmente educados, a vida me pregou uma peça. Eu tinha uma certa postura, né? Eu trabalhava, eu tinha empresa. Então, eu sempre gosto de ser assim, eh, a primeira. Então, eu tive a primeira locadora de vídeo, não a primeira, mas a segunda foi Aqui em aqui Caldas. em Caldas. Então, eu tive a primeira locadora de vídeo, depois nós construímos uma loja de informática, que foi a primeira, essa foi a primeira, depois uma lan house, que muito linda, Então, uma empreendedora, então, na cidade de que Caldas Novas. a parceria de marido e mulher e empresários deram certo muitos anos, entendeu? Então foi realmente quando existe amor, a coisa funciona, Entendi. entendeu? Então, o empreendedorismo como relacionamento, ele tem que ter esse Paixão. ingrediente, isso, tremendo, que é a paixão, o amor, o querer, o levantar da cama, ir lá, entendeu? E receber um cliente com um sorriso, com amor, com conhecimento. E isso eu nós tínhamos tudo isso nas nossas empresas. E aí o que que acontece? De repente tudo se ruiu. Resumindo, você quebrou. É isso? Isso mesmo. A gente fala, quebrou num sentido, né, empresa, né? Uai. Todo Quebrou. mundo quebra, Cleibe. Quer dizer, não todo Mas, mundo, mas muita gente já quebrou e começa de novo. Fran, você sabe que eu descobri lendo biografia que todo empresário bem-sucedido já quebrou mais de 5 vezes? Você acredita? Por isso que são bem-sucedidos, porque quebra. Mais de 5 vezes. Aprenderam com a primeira, repete na segunda, na terceira vai ficando bom, na quarta. Então, eu quebrei 6. Você quebrou quanto? 6! 6 vezes. Mas não se preocupa, não, você vai conseguir. Não, depois que eu comecei a ler biográfica, eu descobri que todo grande empresário quebrou mais de 5 vezes, aí eu fiquei feliz. Você falou, então eu tô no caminho. Não, é assim. Aí eu sei que um dia a gente chega lá, né? É só não perder a fé. Mas é interessante que hoje tem muitos e muitos destaques de pessoas bem-sucedidas no Brasil que você pode tirar prova viva. Todos já quebraram mais de 5 vezes. Então são pessoas que servem de espelho para nós. São pessoas que, se você começa a segui-los, a ver As histórias. as histórias, você
sabe, você agrega muito valor que a escola não te dá, sabe? Então, nós precisamos disso, de valores reais. E eu penso assim, que quando você para a sua atenção para ouvir um ser humano, para você ler, né, uma biografia, um livro, tem coisa mais maravilhosa do que você pegar um livro e ler? Aí Você tem sim. na sua memória, assim, alguma biografia que você leu e que Nossa, tem tantas. uma só. Mas, por exemplo, uma que eu fiquei muito, muito fã dele depois de conhecer a biografia dele. Eu vou falar, todo mundo vai assustar, mas eu fiquei muito, muito fã. Mas tem vários. Uhum. Tem um Carlos Wizard, né? Mas um que eu vi, que eu li nos Jardins de Paris, né? Eu tenho até algumas fotos que eu tirei com esse livro, Diário de um Mago. Já viu? Não, né? Não. Então, Diário de um Mago é a biografia de Paulo Coelho. E você leu Eu nos li Jardins de Paris. isso, eu terminava meu trabalho, sentava num banquinho, tem coisa melhor. Gente, mas como eu amava! E lá tem essa cultura dos jardins, receber como assim, né, uma boa leitura, fazer um piquenique. Interessante que Cleide, o que mais é só um legal, minutinho. Fran, Vo- Tudo isso aconteceu em que época? Você ficou quanto tempo na França? eu fiquei 6 anos na França. 6 anos. 6 anos. Eu fui com uma mochila para não voltar, Para né? sumir do mapa. Para sumir do mapa. Aí, de repente, eu cairia lá na plataforma de um metrô, Acidente. acidentou, normal, né? Uma goianinha lá em cidade maravilhosa, cidade luz, cidade do amor, tava assim encantada, tava, né, toda enamorada, e escorregou e caiu. Nossa, ia ser uma manchete. Não, não, não Nossa, seria. É, porque lá acontece muito, Fran. E aí, eis a pergunta: será? que foi acidente? É, porque, assim, o nível de suicídio em frente a um trem que passa. Você sabia que Paris tem 16 linhas de metrô? Não, sabia não. Então, o subsolo lá parece um ninho de minhocas, mas é lindo, é lindo. Então, é um vai e vem, assim, espetacular. Se você parar para ver. Porque para tudo, Fran, a gente tem que ter olhos. Para E acho enxergar. que e sentir, né? Então eu senti ali a beleza daquilo. Mas voltando à biografia do dele, é muito interessante, porque lá eu estava com uma pessoa que não tinha o hábito de ler. Uhum. Então ele não lia. E de repente eu narrava a biografia. Contava a história, né, para ele. Eu lia um capítulo, contava a história. Fran, muito interessante. Ele tomou um ódio tão grande do Paulo Coelho que ele não podia nem ouvir falar. É assim, ele odiava quando ele via assim, Que porque você o estava livro lendo. é grande. Ele ficava de cara feia, ele ficava assim, porque tem algumas passagens bem triste e bem assim, você para e pensa. Então, é a história de cada um, entendeu? Por isso que eu acho que quando a gente decide ser a gente mesmo, a gente enfrenta as verdades que dói e as vitórias, verdade das vitórias conquistadas. Então é por Sim. isso que hoje, olhando para trás, eu sinto e eu vejo que eu tenho que agradecer todos os dias, porque quando eu peguei o avião para ir, eu nunca olhei para trás e eu nem queria voltar. Nunca imaginei voltar para o Brasil. Aí, de repente, Então, deixa eu entender. eu chego lá Você saiu e vejo daqui, outro mundo. você saiu daqui
muito com uma energia muito obscura, com muita dor, e você queria sumir da sua vida em Paris. Muito bem, num acidente. Mas, num determinado momento, ao longo desses 6 anos, houve uma transformação dessa energia e veio o quê? Uma luz interior que você conseguiu ter percepções diferentes. Sim, bem por aí. E assim, o que aconteceu comigo foi mudar o foco. Então eu cheguei lá e eu me encantei, né? Eu me encantei por aquilo. Aí hoje, nesse bate-papo que a gente está tendo, eu queria deixar assim bem claro que se você consegue mudar um foco que você está, né, do lado triste pro alegre, é uma transformação. Se você, como disse, né, quebrou e de repente se sentir e se fazer como uma grande empresária, você vai buscar. Então, você busca, você vai encontrar aquilo que você busca. E lá em Paris, eu busquei tudo isso. Eu busquei beleza. Eu sou focada muito com beleza. Eu sou focada muito com Cultura. cultura. Cada estátua, cada monumento que lá tem. E dentro da cultura francesa, olha, que eu nunca imaginei ir para a França. Foi assim, ó, no estalo. Então, quando a gente se depara com outro mundo, aí eu acho que a vida recomeça. Então, quando eu saí, eu estava com a minha vida brasileira fadada, né? À morte. Então, fadada à morte. Quando eu cheguei lá, eu vi tanta beleza, tanta coisa legal que tem no mundo, só que é no mundo, Fran. Brasil está incluído. Porque depois eu comecei a ver com os olhos que hoje eu vejo. Que o Brasil é lindo. Que o Brasil é lindo. Então, assim, as viagens que eu fiz, as viagens, os lugares que eu fui, é algo assim, ó, que é surreal. Mas não é eu em si, eu estou falando de mim, mas eu quero deixar claro que é um convite. Porque se eu fui, qualquer um pode ir. Pode ir. Eu fui sem dinheiro, eu fui sem perspectiva, eu fui sem nada. Você Só foi com que a cara e a coragem. chegando lá, eu tive coragem de encarar. Entendeu? Lavar banheiro, que é lindo, né? Ai, tá morando em Paris? Que lindo Paris, né? É lindo. Mas vai trabalhar. Mas você quer o quê? Você quer o quê? Eu não queria nada. Mas aí, aonde que eu me peguei? No trabalho de qualquer espécie. Sendo honesto, O que pintou, você sendo trabalhou. honesto, eu trabalhei como babá, eu trabalhei como dama de companhia, eu trabalhei como expositora de limpar vidros nas lojas, entendeu? Bordar um pouquinho. Então, Fran, em supermercado, então, trabalhei em 2 redes de supermercado, muito fera. Trabalhei numa embaixada árabe. Então, é tanta, assim, coisa em tão pouco tempo que, assim, todos os dias, quando eu me acordo hoje, eu olho para o céu, eu olho para o sol e me sinto extremamente abençoada e grata. Então, Cleide, E na aí minha vida realidade, mudou. você nasceu de novo em Paris. Você desabrochou. Sim, eu desabrochei, mas sabe por quê? Porque eu estava sozinha, como nós viemos no mundo sozinha. Eu não falava francês, nada, eu não falava nada. Então, eu fechei minha boca,
abri meus olhos e escutei mais. E quando a gente faz isso, aí você vê vida. E quando as pessoas aproximavam de mim, porque eu fiquei muito tempo perambulando nas praças de Paris. Você quer Eu me dizer que fiquei. você chegou em Paris, você não teve um lugar para você se Não, você ficou na rua? eu tive um apartamento Ah, de uma tá. amiga minha que me acolheu assim maravilhosamente. Tive Entendi. tudo lá. Inclusive, nossa, muito, muito legal. No centro de Paris, do lado do Georges Pompidou, que é encostado ali no Rio Sena. Então, Deus é maravilhoso comigo. E aí, mas ela já estava lá há anos e trabalhava quase que 24 horas. Então, ela trabalha muito, 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 muito. Até hoje, Fran. Ela vai fazer 20 e tantos anos de Paris. E aí, ela trabalhava muito. E o brasileiro não me dá sossego, Fran. Olha Tô aqui. vendo, ele tá querendo tirar seu brinco. É o brasileiro, sabia? Brasileiro. É, Ele não tá gostando do seu brinco. ele ama. Ele ama bijuteria, ele ama joia, ele ama brilho. Tudo que brilha chama a atenção dele. E o meu brinco brilha, né? É, E então, como eu estava te dizendo, brasileiro. brasilindo. Brasilindo é o nome dele. É brasilindo. Minha filha deu porque é brasileiro. E hoje nós temos muito orgulho de ser brasileiros. Aí ele é brasilindo. E ele é lindo. Então, Entendi. brasilindo. Aí deu esse nome, brasilindo. Brasilindo. Tá, beleza. Vamos voltar à França só para a gente concluir. Você então ficou lá, aí você conheceu um novo amor, ficou lá um tempo, e você saiu do fundo do poço, buscou a luz. E aí aconteceu o que com essa luz? Pois é, menina, foi tão maravilhoso. Conheci Roma. Tive, assim, cada experiência com os lugares que eu andei em Roma. Tive, né, uma história linda por cada lugar que eu estive. E o que que aconteceu? De novo, a vida te prega uma peça. Então, eu digo que é muita emoção. Se você parar, todas as pessoas pararem para olhar, meditar e sentir Deus em cada um, você vai ver que a cada 10 anos, a cada momento da sua vida, dá um estalo. E eu estava linda, maravilhosa lá, sorrindo, de repente, Fran, com filhos já adultos, eu engravido. Na França, com uma idade já avançada, onde eu tive uma gravidez de alto risco, e foi isso que Deus quis que eu fizesse. Preparou Por quê? você para trazer de volta para o Brasil. Exatamente. É onde eu estava com uma saúde assim um pouco debilitada, né? E, e me trouxe para o Brasil. E você veio para Caldas. Não, eu vim para o sul, porque se de Paris eu tivesse a ideia que eu viria para Caldas, jamais eu viria. Eu era assim, mas não porque assim, até então eu achava que eu ia ficar em Paris para sempre. Eu já não queria mais morrer, Fran. Você queria Não, viver Paris. eu queria não Paris, mas eu queria aquela vida lá no sentido, né, trabalhar, educar minha, né, Sua filha que estava nascendo? a minha filha que estava nascendo, que eu ainda não sabia que era menina, mas quando eu fiquei sabendo aí que a vontade era maior, aí eu andava nos parques, eu andava nos museus, eu andava lá na Praça dos Pintores, lá tem uma Praça dos Pintores que são
assim, ai, um sonho Aí você já vê-los ficava imaginando pintando. sua filha um artista, Não, não? não ficava. Eu só ficava olhando. E aí foi que eu descobri hoje. Hoje eu tenho certeza que o que você vê, o que você fala, o que você sente, o seu bebê na sua barriga Sente. sente tudinho. Então, hoje, a minha filha de 9 anos pinta. E eu tô vendo essas telas aí, cada uma mais linda do que a outra. Então, ela faz aula de pintura desde dos 7 anos. Então, para mim é maravilhoso, mas eu não planejei. Então, é o que eu estou te falando. Nada. Às vezes você planeja, mas não é aquilo que o Criador, o universo quer para você, né? Então, eu não planejei que ela fosse uma artista. Eu coloquei ela na aula de pintura para que ela tivesse contato com a música clássica. Porque lá no passado eu fiz aula de pintura com essa professora, artista, amiga que nós temos aqui em Caldas Novas. Que é? A Elia. Ela tem um ateliê lindo, ela é Incrível. realmente um ser humano especial na pintura, como tem muitos aí escondidos. E é onde que nós precisamos descobrir esses talentos, né? Eu acho que é isso que a gente precisa. E ela começou a pintar porque lá tem música clássica. E lá fora, né? Mesmo aqui, eu gostava muito de Andrea Bocelli. Então eu tenho uma prima que é professora de italiano também. E me mostrou a Andrea Bocelli e eu apaixonei. Aí veio Liga Bui, que é um grupo lá de muito renomado, da Itália, muito conhecido. Tive o prazer de ir num show Hum. no estádio de Roma, do Liga Bui. E, enfim, sem falar nas músicas, né, francesas, que é uma música calma, é uma música mais, né, Tranquilas. as clássicas, então, e lá no ateliê só rola isso. E eu queria, assim, que a minha filha tivesse esse contato dentro da minha, né, educação, que eu tivesse dar para ela a oportunidade de estar em contato com crianças, que escutasse uma música mais calma. E nesse mundo agitado que a gente está, foi maravilhoso colocar ela. Porque com isso ajudou ela a desabrochar, Isso. E eu a não buscar o imaginei que talento ela iria, né, ter assim, gostar. E hoje ela ama ir para aula de de pintura. pintura, ela gosta mesmo. Então, para mim foi maravilhoso ver que ela faz por amor, onde tudo que eu construí, quando o amor acabou, o casamento acabou. Quando o amor das empresas, por quê? Porque quando fica monótono, a gente fica num conformismo, numa zona de conforto. Aí vira mecânico. Então vira máquina. Então, máquina você só programa. E uma coisa que eu acho que todos nós devemos parar de ser máquina. Parar de ser máquina onde as pessoas hoje não têm sentimentos. Ah, então Não peraí, né, olha Cleibe? de uma Pera, forma assim. deixa eu entender. Você estava em Paris, grávida, alto risco. Aí você veio para o Brasil, mas não veio para Caldas Novas. Não, Você foi para o sul. pro sul. Eu fui para Santa Catarina. Minha filha nasceu em Santa Catarina. Eu viajei grávida de 8 meses Você viajou grávida de 8 meses para Santa Catarina. para Santa Catarina. Cheguei lá e logo em seguida tive minha filha. E coisa assim, para você ver que é coisa, né, da vida mesmo, que hoje você não pode viajar. Hoje não. Naquela época você não podia viajar depois dos 6 meses, 7 Mas mesmo meses. assim você viajou.
Mas, né, para você ver como Deus me queria aqui, que eu tinha que voltar para o Brasil de uma forma. Aí eu fiquei 3 anos e meio no Sul, 3 anos praticamente no Sul, e deu também um estalo, não deu para ficar. Vim para Caldas para passear e de repente não deu certo seguir viagem, porque eu ia para onde meu pai mora, que é no Maranhão. Ele mora porque quando ele se separou, ele pegou as malas também e foi subindo, subindo, subindo até Chegar no Maranhão. chegar no Maranhão e se instalar lá. E hoje, né? Hoje ele vive, a vida dele é lá. E então eu iria passar em Caldas, sair do Sul, iria passar em Caldas, Ver os filhos. ver meus filhos por 15 dias, já tinha tudo programadinho, e chegar no Maranhão e logo em seguida ir para Paris. Aí, novamente, né, quando eu vim grávida, eu estava com o pai da minha filha, né, com o pai da minha filha. E chegando lá, ficamos, né, tivemos alguns conflitos, né, de Você e o seu atual esposo na época. isso. Então, tivemos uns conflitos e vamos para Caldas, para o Maranhão e voltar para Paris. E nisso aí, chegamos em Caldas e tudo desandou. Aí tudo desandou, separei de novo, né? Separei de novo e, de repente, o que aconteceu? O que aconteceu? Foi ficando. Eu fui ficando, fui ficando, fui ficando e fui me apaixonando por Caldas, Aí você começou a enxergar Caldas com outros com olhos. outros olhos. Com outros olhos, no sentido assim, de ver que nós temos muita riqueza no Brasil e cada um no seu lugar. Então, o meu lugar é Caldas. Hoje você tem amor por Caldas. Hoje eu sinto assim pulsar em Caldas as minhas emoções de lutar por uma Caldas melhor, de trabalhar o paisagismo, de trabalhar a cultura da arte. Uma coisa que eu não te contei, eu amo dançar. Amo, 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 amo dançar. E o A que você dança, agora está fazendo por Caldas com esses novos olhos? a- então, eu estou envolvida em alguns projetos, né? Que é levantar realmente a cultura da dança de salão. A cultura da dança de salão. Inclusive, Dança. você já fez um evento em Caldas Novas. Já, eu fiz a Dança dos Empresários. Foi maravilhoso, Fran. Eu me diverti tanto, e cada um também. Na época que nós fizemos, nós tínhamos uma participante que era vice-prefeita de Caldas Novas. Oh, Não era pouca coisa, não. não, menina, e ela se divertia porque ela precisava atender o telefone o tempo inteiro, até que um dos bailarinos, né, o dirigente, pegou e tomou o telefone dela e falou assim: olha, tá proibida, durante o tempo que você estiver aqui, você vai ficar sem usar o telefone, porque assim você não aprende. E a gente, né, tem uma apresentação deles, Dança dos Famosos, conhece? Então, nós tivemos Dança dos Empresários, tirar os empresários, né, que participaram do seu conforto, que é ali, caneta, assinar cheque e só. E preocupado com o boleto bancário? Não, empresário não preocupa com isso. Não, né? Onde que empresário preocupa com isso? Não, é só aplicações. Aplicar Caldas é assim, Caldas é muita emoção. Então, a proposta era tirar do conforto. E como que é? Menina, mas E você era conseguiu, tão muito. envolver quantos empresários nessa jogada toda de Olha, dança dos empresários? a ideia era 10, porque nós trouxemos 10 bailarinos, 5 mulheres e 5 homens. Hã.
Então, no início, ninguém queria. Não, tem Eu não sei. vergonha, sou tímido. É. Então, não, 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 não. Aí fomos começando, né? Começando assim, convidando, e eu insistia, gente, é maravilhoso, ai, é maravilhoso, os bailarinos eram tudo novinho, Fran, tudo muito novinho. E de repente, um foi, gostou, aí já ligou para outro, o outro foi, e já ligou para outro. Eu tive 16 pessoas dançando. Então, teve bailarino que não era proposta, teve que dançar 2 vezes. Teve a menina que teve que dançar com 2 pessoas. Então, não era proposta, era um bailarino Para cada para aluno, cada empresário. participante, no caso. É. E, de repente, deu 16, porque todo mundo queria. Nossa, isso. Todo mundo queria. E foi maravilhoso. Tem umas pessoas bem E interessantes, teve premiação para essa galera? renomado da cidade, que dançou. Tem tudo registrado no YouTube. Nossa, Cleide, eu quero ver. Sim, sim. E premiação não é assim, não era o nosso foco. Ah, tá. Então, não é quem é o melhor. O foco da dança de salão, na minha concepção, e com quem assim eu tenho muito estima e adoro, mas tenho um carinho muito grande por ele, é, é tirar você para movimentar, é tirar você da sua zona de conforto, é trazer você para a dança, mexer com o seu corpo, mente e espírito. É isso que a dança faz. Então, na realidade, a dança acaba sendo uma terapia para tratar você de dentro para fora. Exatamente. Exatamente. O primeiro contato com a dança foi exatamente isso. Eu estava num dos períodos, né, do Da montanha subir russa. e descer da vida, né, da montanha russa da vida, que é bem depressivo. Então, eu fui para o Maranhão, bem chocada, bem chorona, bem isolada. E chegou lá, eu tenho uma família maravilhosa, muito alegre. O pessoal nordestino é muito alegre, eu gosto muito deles, porque assim, do nada, sem nada, É motivo de colocar um forró. é motivo de dançar, é motivo de conversar, e eles conversam assim muito à vontade, com a primeira vez que te apresentam, diferente do Sul, diferente da Europa, que são um pessoal mais, né, Recatado, muito fechado. recatado, é mais. Todo mundo fala frio, né? É, mas a gente... Eu, de verdade, assim, por causa do clima, né? O É. clima ajuda. É muito frio. Então, Como o Nordeste é aí muito fica. quente, então. Exatamente. Então, ah, aí eu cheguei lá bem para baixo, e a minha irmã, muito alta astral, vamos fazer aula de dança, vamos fazer aula de dança. E eu tive o privilégio, eu tive o prazer, e eu tive, né, o... Mais uma vez você foi abençoada. exatamente, por conhecer Marcelo Grangeiro. Então você Foi o conheceu, nosso primeiro contato foi no Maranhão. no Maranhão. Ele tinha acabado de ganhar um concurso para ir representar o Brasil na Alemanha, O Marcelo Granger. o Marcelo Grangeiro. Um dos diretores, hoje ele é o diretor coreógrafo da dança dos famosos da Rede Globo. Então, parece mentira, né? Mas é Nossa, verdade. não é pouca coisa, Eu não. eu estava bem deprimida, mas a minha irmã teve que, né, implorar para ele me dar aula. Não, por favor. Ele não tinha horário, porque ele estava muito focado na dança, né, que ele ia apresentar na Alemanha, então ele ensaiava de manhã à tarde. Quer dizer, ele tinha um projeto dele, né? Claro. E aí
Mas, né, como o dinheiro sempre fala mais alto, o que que acontece? Ela falou: "Não, mas você vai viajar, lá é euro. Então, por que que você não dá umas aulas para ela, para você ganhar Um dinheiro. um dinheirinho a mais e de boa?". Então tá, só se for das 9 às 11 da noite, das 21 às 23 horas. Ou seja, Você de acredita? tá, entendi. Isso. 21 às 23 horas. É, à noite. Então, assim, o Nossa, primeiro 2 dia horas de dança? isso, com o Marcelo Grande, você imagina? Menina, então você dança bem. Eu quero aprender. Aí não, mas assim, a vida, né, corre. E de repente, primeira aula, Hã. aquela goiana que nunca tinha dançado, que nunca dançou, Dura igual essa caneta. dura igual um cabo de vassoura. E aí ele faz o quê? Joga pra lá e joga pra cá. Remexe até a alma. Aí eu já, né? E eu muito assim, puritana, Fran, muito certinha, muito puritana. Eu fiquei, né? O nordestino é diferente. A pegada dele é, pá, né? Aham. Então é bem juntinho. E os goianos é mais afastado, Mantém uma distância. tá, tô com medo. De cara, ele já diz assim, ô, pode ficar tranquila, desarma, desarma. Eu tô aqui para te ensinar, A dançar, não não quero nada tem com nada a você. ver, né? Menina, eu quase morri. Mas quando nós começamos a dançar, que ele pega assim. Então, quem sabe dançar? Você pegar a mulher que pega um bailarino, um dançarino, uma pessoa que gosta, que tem paixão pela dança, Nossa, mãe. Você rodopia o salão. ele te faz dançar. Aí ele te fazendo dançar, você dança. Entendeu? Aí eu me apaixonei. E aí, minha filha, a vida começou a colorir, aí o Brasil começou Então a realmente depressão foi embora. a ver com outros olhos. Tá vendo só? Então, então a dança dos empresários deu muita emoção para uma galera de Caldas Novas que hoje vê a dança como algo bom, mas hoje nós, né, temos uma deficiência na nossa cidade que é a falta de incentivo de dança de salão. Cleibe, então precisa se criar um projeto para movimentar a dança do salão em Caldas Novas. Sim, nós estamos até com alguns aí, e aí são alguns ousados, Fran. Mas vamos esperar, né? O futuro Adeus, a Deus perfeito. pertence. Então, vamos focar no hoje, no aqui e agora, É, porque hoje a minha vida é no aqui e agora. é o primeiro podcast, seja Plano você. Planos só a Deus que faz. Eu vivo. Então, a criação do canal Seja Você, que hoje nós estamos inaugurando hoje comigo, É, porque nós queremos saber a sua história. porque o que eu quero passar para você que está me ouvindo, que tudo que eu quero fazer, eu busco fazer. Então, Fran, tem uma frase bem interessante lá na Ponte dos Cadeados, que fica ali no São José, que no bairro São José, travessia ali para o Itaguaí. Cleibe, por que você criou a Ponte dos Cadeados? Melhor, Vivência, criou né? uma maneira de falar. Você Vivência, né? vivência. Eu vivi isso lá fora. Aí Eu você falou, vivi vou isso lá, implantar em Caldas Novas. vivi isso lá em Paris e Roma. Então, Fran, você não imagina como é maravilhoso você pegar um cadeado e pendurar ele com um sentimento, com um pensamento único, o amor. Então, hoje eu falo, isso não é demagogia, não é para marketing, não. É porque nós devemos amar mais. Nós devemos ter um olho mais voltado para o amor.
E aí a Ponte dos Cadeados, em Caldas Novas, surgiu com amor. Aquele cantinho ali no, na represa ali, que fica no Brejão, Polo Esportivo do Brejão. Lá, para mim, lá tem céu, lá tem água, lá tem terra, Tem natureza. tem a natureza. Eu já subi nas árvores lá, já virei de cabeça para baixo, que é o meu mundo, que eu amo, porque quando eu estou nessa posição, eu vejo que o mundo está mais certo. Então lá eu medito. E lá tem uma frase muito legal no chão hoje, que nós tivemos o prazer de escrevê-la com um grande artistas da cidade. Ame mais, julgue menos, entendeu? Então, essa é a Cleide. Então, essa é a definição Cleide Márcia. Ame mais, julgue menos. Então, eu falo para você que está me vendo, para você que está me ouvindo, ame mais, julgue menos. Observe o que você mais ama e trabalha isso em você. Porque dessa forma, você sempre naqueles momentos difíceis, você vai perceber que os momentos bons vai alimentar os momentos difíceis que cada ser humano, cada pessoa tem na sua história. Ninguém é maravilhoso, ninguém tem uma vida 100% do nascer ao morrer. 24 horas. Não. Então, o que você tem são momentos. Então, esse momento aqui, agora, eu estou te falando bem do fundo do meu coração. É um momento onde eu te agradeço, agradeço a Deus, agradeço a tudo e todos que estão compartilhando essa ideia de trazer para essa mesa, para esse bate-papo, a vida vivida por você. Você é o seja você convidado que estiver sentado na minha frente. Eu quero que ele seja ele, que é como eu fui agora com você que está me ouvindo. Então, essa sou eu, Cleide Márcia. Muito, muito coração, muito, muito sentimento e vou lutar para que cada espaço de Caldas Novas, para que cada espaço que os meus pés serem tocado, que eu deixe um pouquinho do que é bom ali plantado. Aí eu te convido. Vem para cá. Vem sentar aqui. Vem contar a sua história. Vem me mostrar quem é você. No Seja Você Podcast. Cleibe, muito emocionante. E eu estou olhando aqui suas unhas, que por sinal estão muito lindas. Amarelo da cor do sol, da cor do ouro. Setembro, isso significa alguma coisa? Sim. Tudo na minha vida tem significado, Fran. Então me fale. Setembro Amarelo. Setembro. Valorização da vida. É isso que nós temos que, né? Pensar, meditar. Cada mês é especial, cada dia é especial. Então, para mim, o Setembro Amarelo, ele tem muito significado. Porque ele tem reflexões e ele tem momentos felizes e momentos tristes. Momentos tristes e momentos felizes. Porque quando chega no Setembro Amarelo,
vem na minha mente momentos tristes, que é o quê? Como eu, Cleibe e Márcia, com uma família linda, hoje eu tenho 5 netos, 4 meninas e um menino. Olha que Coisa bênção. mais linda do mundo. Meus netos são a coisa mais linda do mundo, assim como os meus filhos. São os filhos mais lindos do mundo. Então, Fran, dentro disso aí, o Setembro Amarelo é a data de aniversário da minha filha, que nasceu da minha gestação de Paris, que até o nome dela é especial. Porque eu conheci uma marroquina que tem o nome da minha filha, que a gente fez uma amizade e ela me passou algumas coisas, né, da cultura. Ela me emprestou o vestido de casamento dela. Nossa, Exatamente. Porque eu tinha vontade de vestir estilo marroquino, né? Assim, interessantíssimo. Eu achava muito legal e eu sempre, com muita curiosidade, eu queria pedir para ela. Você me veste? Aí ela pôs 3 vestidos na cama. E de repente eu peguei um. Depois que eu estava toda vestida, que eu estava toda né, estilo produzida. marroquina, ela me diz: esse foi meu vestido de casamento. Eu quase desmontei, Fran. Porque se fosse nós brasileiros, eu acho que não tem nenhuma brasileira que empresta o seu vestido Sim. assim de casamento, né? Com certeza, acho que não. Então, você já imaginou a cena? Você emprestando seu vestido de casamento? Então, a gente tem, assim, né, acho que conhecer. A minha dica é você ser curioso, conhecer o desconhecido, não ter medo, né? Ir lá e tem vontade, mas claro, Fran, tudo isso sem você estar ultrapassando o seu limite. Então, graças a Deus, eu sempre tive limitações. Cada um da gente tem. Você ocupa um espaço que é só seu. Ali você pode fazer tudo. Isso. Mas, né, no mundo que nós estamos vivendo, é muita coisa que estamos saindo do limite de cada um. Ou É seja, aonde que está desgovernado, né? temos que ter o bom senso, né? Temos que ter o bom senso. O racional junto com o emocional, claro, o emocional é vida, mas o racional traz a perfeição de Deus, que o Deus é perfeito naquilo que ele coloca dentro do coração de cada um. Então, faça aquilo que você tem amor. E tudo que tem amor traz um benefício coletivo. Esse é o meu recadinho, mais uma vez, para você que está nos ouvindo. Faça com amor, que tudo dá certo. Cleibe, fiquei muito feliz com esse nosso bate-papo aqui e pude perceber que com o limão você não fez só uma limonada, não. Você fez todas as delícias possíveis de fazer com o limão. N histórias que a construíram até aqui. E isso é muito bom para nós. Porque, como você falou, às vezes a gente fica muito no nosso mundinho, né? No nosso mundinho, Exatamente. na nossa zona de conforto. Exatamente. E aí a gente não se dá a oportunidade de viver, de construir algo novo. E esse construir algo novo que você se deu a oportunidade, mesmo por algum momento se achando no fundo do poço, você conseguiu buscar e desabrochar, que foi buscar a luz, buscar as oportunidades que a viagem de Paris lhe proporcionou. Você abriu seus horizontes, voltou para Caldas Novas com outros olhos, aprendendo, vendo as belezas que a nossa cidade tem, que eu amo Caldas Novas, é uma cidade para mim muito acolhedora.
Então, olha o que você, através do seu sonho, está hoje aqui, iniciando o primeiro episódio do podcast Seja Você, através do seu sonho, do seu planejamento, mover as suas energias, contagiar N pessoas com as suas. Vambora, a gente consegue, com as suas loucuras, foi envolvendo. E com certeza, nós vamos ter muitas pessoas aqui nessa mesa contando a sua história. Seja você o podcast. Maravilhoso, Cleide. Olha, bato palma para você, minha amiga. Então, e você aí, fica ligado, bem ligadinhos, porque muitas histórias, se você tiver a paciência, o amor, os seus olhos e ouvido aberto dentro de cada convidado que nós vamos ter aqui, você vai sentir que nós moramos num país tropical, num país abundante, onde tudo que se planta dá. Tudo que se planta colhe. Então, se você quer plantar maçã, você vai colher muitas maçãs. A qualidade da maçã vai depender da quantidade de amor que você vai colocar no cuidar. E é isso que eu te convido a assistir cada um que sentar nessa mesa, porque é uma história real, uma história de vida e temos lições grandiosas dos dois próximos convidados. Então, vem para cá no próximo episódio. Seja você podcast.